Eu tenho a calásia e hoje eu vou tomar, né, uma das coisas que eu mais tomava, que era praticamente a única coisa que eu comia antes de eu fazer o poem. E eu tô precisando falar algumas coisas pra vocês, vou aproveitar, fazer aqui com vocês e vamos conversar um pouquinho. Muito bom. Agora em setembro, dia 7 de setembro, faz 6 anos que eu fiz o poema. 6 anos, gente. 6 anos. Eu nem acredito. Eu vim aqui pra fora porque tá mais claro, né? E aí o vizinho resolveu sair. Eu preciso colocar nesse canal toda a minha história. Então eu vou no final desse vídeo eu vou colocar aqui a live que eu fiz em 2021, que foi como tudo começou pra eu ter o canal A Calásia Podcast. E eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho, que algumas pessoas têm me perguntado. E quem sabe a gente começa um novo quadro aí, né? Além dos podcasts, né? Um quadro talvez aí de vida de acalasiano. Não só comigo, porque esse canal é nosso, esse canal é pra quem tem acalásia. Então, eu tenho acalásia. Tô tomando esse café aqui, maravilhoso, que era uma das únicas coisas que eu conseguia comer antes de fazer o poema. Hoje, depois de 6 anos, como eu estou, né? Eu estou ótima, graças a Deus. No meu caso, o poema deu muito certo. Jennifer, você nunca entalou? Sim, eu já entalei. De vez em quando eu como igual uma louca, né? Uma das coisas que eu mais gosto de comer é churrasco. Então, se você quiser me chamar pra comer, por favor, coloque uma picanha na minha frente, mal passar. Que eu amo. E aí, assim, às vezes eu tô comendo uma coisa muito seca, sem líquido, né? E aí acontece de sentir. Acontece de sentir aquele bolo aqui, né? Mas eu tomo alguma coisa e já desce, né? Então, assim, eu tenho acalásia, gente. Não existe um. Assim, o poem é o padrão ouro. É isso que eu tenho pra mim. Então, há 6 anos eu como, há 6 anos eu tenho minha vida de volta, eu posso trabalhar, eu tenho entusiasmo pra viver, porque quando eu estava, assim como eu vou colocar aqui fotos da minha época, né? Nossa, meu Deus do céu. Era assim, uma mistura de felicidade por estar magra, né? Porque eu acho que eu devo ter alguma coisa espiritual, não sei se é de outras vidas, mas eu tenho algo com a comida. E psicológico mesmo, sabe? Mental. A comida pra mim é algo mental, sempre foi. Então, assim, eu acho que talvez, não sei, talvez a calásia tenha a ver com isso. Eu quero que vocês, eu sei que quem vai assistir aqui é quem tem a calásia, então coloca aqui nos comentários se você acha que a sua doença também, sei lá, é psicológica, é mental, é espiritual. Gente, não tem como saber a causa, né? Enquanto a gente não sabe a causa, então vamos ficar aí nos estudando. Esse canal aqui, ele é nosso, tá? Você que tem a calásia, me chama no direct, manda uma mensagem. Meu brinco caiu, eu tô muito... Eu tô nervosa, gente. Manda um direct lá no meu Instagram, @GNFformiga.
deixar aqui também pra vocês. Manda um direct lá se você tem acalásia, se você quer contar sua história aqui no Acalásia Podcast, tá? Cada acalásia é única. Então, assim, eu vou deixar no final desse vídeo a minha história, que é ali quando eu tava em 2021 que eu contei, né? E agora eu vou manter aqui um quadro falando como eu tô, né? Contando algumas coisas relacionadas à acalásia, porque esse canal é da acalásia, né, gente? Não tem como falar de outra coisa. Eu quero dizer que eu tô muito feliz que esse projeto deu certo, né? Já ajudamos aí muita gente. Todo dia eu recebo mensagem de pessoas que eu coloquei uma sementinha. Então eu quero agradecer, muito grata a todo mundo que já participou e aos próximos que virão contar suas histórias aqui. A agenda tá logo aberta e vai começar os depoimentos. Eu prometo que eu vou trazer realmente como que é a vida dos acalasianos, como você que tem acalásia pode ter uma vida normal, né? Voltar à vida, porque essa doença ela é muito triste mesmo pra gente, pra quem ama a gente. Mas se você ter fé em primeiro lugar e nesse momento o padrão ouro é POEM, então faça o POEM, né? Não vou aqui citar nomes de médicos porque eu quero que esse canal, ele é um canal independente, né? Eu sou muito grata ao Dr. Conrado, que é quem me operou, e eu sou muito grata também a toda a equipe da Juliana, que foi através da Juliana que a esperança começou pra mim. Então, todos os médicos ali que estão junto com ela, como, por exemplo, o Dr. Edgar, que já participou aqui do canal, tem o podcast dele. Eu sou muito grata também ao Acalásia Brasil. E eu espero, sinceramente, que você aí, que tem acalásia e não tá bem, que você fique bem logo. Procura fazer o POEM, assiste aqui todos os depoimentos, tira tuas dúvidas, coloca tuas dúvidas aqui nos comentários. Eu prometo que eu vou estar mais engajada, tanto aqui, quanto nos stories, quanto no TikTok, porque eu realmente decidi que esse projeto vai ser um dos principais agora da minha vida, né? Que eu tenho outros também, eu tenho outros canais no YouTube, mas esse daqui vai ser o meu Master One, que eu vou dedicar mais tempo. Então, vamos ver se eu consigo colocar aí um vídeo por semana. Ai, Jesus, tomara que eu consiga, mas vou tentar, tá? Um vídeo por semana. E tô sendo bem sincera aqui com vocês. Conto com vocês também pra estarem aqui curtindo, se inscrevendo. Se inscrevam no canal, gente. A gente precisa chegar aí a pelo menos 1000 inscritos, né? Uma meta aí que o YouTube passou pra gente. Então, se inscrevam no canal e curtem, comentem. Eu vou deixar... outra coisa também, que algumas pessoas perguntaram se tinha como ajudar, né? Pix, essas coisas. No momento, eu não divulgo nenhum Pix, tá? Não tem nenhum Pix que eu esteja divulgando no momento, tá? Fiquem atentos só ao primeiro comentário fixado, que tudo que for importante, que eu indique, vai estar lá no primeiro comentário fixado, sempre tá em todos os vídeos, tá bom? Então, super beijo pra vocês, muito obrigada, meus amigos queridos, né? Espero que vocês estejam bem aí. E vou deixar agora aqui o meu depoimento, quem não assistiu, assista. E é isso. Tchau! Bom, comigo tudo começou com mais ou menos acho que 2018. Eu comecei a sentir umas dores muito fortes no peito. Como se fosse assim, como se eu estivesse levando uma... Sei lá, a sensação que eu tinha era que eu tava levando uma facada no peito, assim. Uma coisa, assim, horrível, uma sensação horrível. E aí, deixa eu tirar aqui. De vez em quando, eu acordava à noite com essa sensação no meu peito, esse aperto. Aí eu pensava assim, meu Deus, será que eu tô tendo um infarto? Eu achava que era tipo um infarto, assim, que eu tava tendo, né? Uma coisa que incomodava muito. Aí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sentindo essa dor, eu só sentia essa dor. Eu não tinha outro sintoma. E era sempre à noite, assim, eu acordava à noite e sentia esse incômodo no peito. Aí,
quando foi depois, já ali no final de 2018, em dezembro, eu fui fazer uma viagem de carro daqui de Santa Catarina, que eu moro em Santa Catarina, aqui na Grande Florianópolis. Eu fui viajar de carro daqui pra São Paulo. E aí, nessa viagem, a gente levou umas coisas pra comer, né? Uns lanchinhos. E aí, eu tava ali no carro, dentro do carro, né? Viajando, e resolvi comer. Quando eu fui comer, eu me entalei. E aí, eu falei, meu Deus, que é isso? Assim, tipo, não passava. Eu mastiguei, mas não passou. E aí, eu regurgitei. Como eu tava na estrada, né? Aí foi aquela confusão, né? Para o carro, eu quero vomitar, não sei o quê. Eu achava que eu queria vomitar porque eu tava comendo com o carro em movimento. Eu achava que era isso, né? Mas foi a primeira vez que eu senti o entalo, que é uma das coisas que a gente sente também quando tem a calase. Aí, depois desse dia, eu acho que um mês depois, ou menos de um mês depois, eu fui no shopping, fui fazer um lanche também com uma amiga, tava comendo um sanduíche, e no meio do sanduíche me entalei. E aí voltou, né? A gente dá uma regurgitada. Aí quando voltou aquela comida ali, aí eu chego lagrimei assim na hora. Eu falei, meu Deus, que sensação é essa, né? O que tá acontecendo aqui? Aí fiquei mais atenta, né? Comecei a comer, quando eu ia comer alguma coisa, eu comecei a comer mais devagar, né? Porque de vez em quando me entalava. E aí foi passando uns dias e tudo, quando foi mais ou menos em janeiro de 2019, eu comecei a ter umas tosses noturnas. Assim, parece que tudo que eu comia durante o dia ficava no meu esôfago, né? E à noite eu sentia como se fosse um refluxo. Só que na verdade não tava nem, assim, alguma coisa passava pro meu estômago, né? E uma parte ficava ali presa no meu esôfago e à noite voltava, né? E aí eu comecei a acordar, eu tenho um sono bem pesado. E aí eu acordava saindo líquido pela minha boca, saindo líquido pelo meu nariz, né? E eu disse, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo, né? Aquela pressão no peito, aí depois regurgitamento, engasgo, e agora saindo líquido pelo nariz. Eu falei, não, eu preciso ir ao médico, né? Eu preciso saber o que é isso que tá acontecendo comigo. E aí, como eu tinha, assim, desconforto, eu achava que era refluxo, né? Eu falei, eu vou num gastro. Agendei um gastro, isso aí já passou janeiro, a gente já tá ali por fevereiro de 2019, mais ou menos. Aí agendei esse gastro, graças a Deus, era um rapaz, assim, não lembro o nome dele, não recordo, mas assim, um médico até jovem. E aí eu expliquei tudo pra ele, e ele falou assim, olha, vamos fazer uns exames. Eu achava que era gastrite, né, que era refluxo, essas doenças, né, que a gente vê as pessoas dizendo que tem. E aí ele disse assim, vamos fazer uns exames pra ver o que é. E ele disse que era pra mim aumentar a minha cama, né? Colocar uns tijolos, assim, na parte da cabeça, né? Pra ela ficar mais inclinada e diminuir o refluxo, né? Essa volta ali à noite, esses líquidos, essa tosse à noite, né? Que a minha noite era muito difícil. Aí o meu esposo foi, aumentou a nossa cama, né? Deixou ela mais assim. Eu comprei uns travesseiros pra ficar dormindo mais inclinada, né? Tava dormindo quase sentada, praticamente. E aí fui fazer os exames. Primeiro eu fiz uma endoscopia. Também fiz num médico muito bom, né? E... Só um minuto, gente. O que é? Photoshop. Tá. Primeiro, fui num médico muito bom. E com essa endoscopia, já foi diagnosticado que eu tinha acalásia. E foi a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra, acalásia. E aí a gente, né... quando a gente descobre uma doença, é normal do ser humano. Acho que todo mundo vai pro Google, né? Vai pra internet pra ver o que é, pra saber o que é. E aí eu fui, coloquei lá e não tinha muita coisa, né, na época. Eu acho que agora já tem até bastante coisa, mas na época não tinha muita coisa. E eu vi lá mais ou menos o que era a acalásia. Na minha família também tem alguns médicos, né? Tenho primos médicos, meu pai é médico, minha irmã é médica. Então eu conversei com meu pai, com a minha irmã, né? Sobre isso, sobre a doença e tal. Só que nenhum desses médicos da minha família sabiam muito dessa doença, porque não é especialidade nenhum deles, né? E de fato, não é que é uma doença rara. Na minha opinião, é uma doença que ela é pouco divulgada e as pessoas colocam outros nomes, né? Estão com acalásia e acham que estão com refluxo, acham que estão com outras coisas. Ela é de difícil diagnóstico, né? Esse é o termo. E aí, voltei no médico e ele falou assim, olha... Aí ele me explicou, ele falou que a acalásia é o esôfago. Ele tem um ritmo, né? Ele funciona de uma forma, né? E o que acontece com quem tem a acalásia é que esse ritmo, ele fica todo doido. Às vezes ele para, às vezes ele funciona só um lado, às vezes funciona o outro, né? Então, assim, o esôfago que passa aqui, quando a gente mastiga e engole a comida, ela vem descendo, né? E é pra descer naturalmente, com os movimentos ali do esôfago. Só que se esse esôfago está sem movimento, praticamente morto ali, né? Tá ali, de alguma forma, né? Ele tá perdendo esse movimento, a comida, ela para. E aí é onde a gente fica entalado, né? E é até engraçado, assim, hoje eu participo de um grupo do WhatsApp, né? Quem também participar desse grupo depois, manda uma mensagem aí. Que é o grupo dos desentalados, né? Que são as pessoas que têm essa doença. E é um grupo pequeno,
a gente vê, assim, que sempre tá ali, acho que uma média de 200 pessoas no grupo, né? E sempre vai chegando um e saindo, né? Mas são poucas pessoas ali no grupo. E tem um grupo do Facebook também que tem um pouco de mais pessoas. E eu procurei ali no Google sobre a doença, mas não fui atrás no Facebook. Eu nem sabia que tinha grupo em Facebook, né? Aí o médico falou, olha, a gente tem que fazer um outro exame para realmente constatar que é a acalásia mesmo. Que é um exame que mede a pressão do esôfago. Esqueci o nome do exame. Tem alguém com acalásia aí pra me lembrar? Meu Deus, é um exame horrível. Esqueci o nome do exame. Deixa eu ver aqui, eu não notei aqui também qual foi o exame. Enfim, fiz esse exame horrível que mede ali a pressão do esôfago. E esse exame, assim, a moça coloca um tubinho no nariz, né? E vai, passa. Manometria, exatamente. Obrigada, Damaris. Manometria. Esse exame é horrível. Tu já fez esse exame, Damaris? Esse exame é muito ruim. Eu chorei no exame, rezei Pai Nosso, Ave Maria, tudo. Eu não conseguia, assim, foi bem difícil pra mim fazer esse exame mesmo, assim. Até hoje eu não fiz outro. Já deveria até fazer, mas não fiz, assim. Enquanto eu não me entalar de novo, assim, de forma que precisa ser realmente feito, né, eu não faço, porque é ruim demais. E aí fiz esse exame, né, depois de muita luta lá, consegui fazer. E quando eu terminei lá, né, quando saiu o diagnóstico, saiu que era acalásia. E a acalásia que eu tinha era de grau 3. Não lembro se era de grau 2 ou 3, mas já tava bem avançada. É do 1 ao 4. O meu era o 3 ou era o 4. Ou era o 2 ou era o 3. Já tava bem avançado. E aí, voltei lá com o médico e ele falou assim, olha, do jeito que tá aqui, não tem remédio que dê certo. Você precisa fazer uma cirurgia. E aí, me encaminhou para um cirurgião, um gastrocirurgião. Aí, o que acontece? Eu não tinha plano de saúde na época e resolvi fazer um plano. Né? Eu falei, eu vou fazer um plano, porque aí a cirurgia, o plano vai cobrir. Aí, fui no médico, né, nesse cirurgião, e ele falou pra mim que parece que tinha uma carência lá, eu tinha que esperar 6 meses pra fazer essa cirurgia. E essa cirurgia que esse médico tava me oferecendo se chamava Eller, cirurgia de Eller. E aí, eu falei, né, lá com ele, combinei tudo, e a gente marcou que a cirurgia seria mais ou menos em novembro, desse mesmo ano de 2019. Só que aí o tempo foi passando e as dores no peito foram aumentando, os entalos foram aumentando. Eu fui me acostumando com aquilo e comecei a comer basicamente só líquidos, né? Eu não me alimentava de comida, a não ser assim que essa comida fosse muito pastosa ou tivesse cortado muito pequenininha, mas sempre assim, tomando água, sempre empurrando, né? Eu precisava de colocar alguma coisa pra empurrar. O que eu fiquei tomando mesmo foi muito líquido. Eu tomava muito aqueles tipo todinho, só que era de proteína, né? Eu fui numa nutricionista e ela passou várias coisas que era pra mim tomar, né? Assim, e fiquei tomando aqueles Nutren, tomava milkshake, açaí, caldo de feijão, caldo de macaxeira, assim, aipim amassado, né? Enfim, comecei a viver uma outra vida, né? E quando você tá assim, você basicamente perde até a sua vida social, porque não tem como você ir num restaurante e comer sem se entalar, né? E levantar e ir no banheiro, sair correndo pro banheiro. E isso me incomodava muito, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de socializar. Então, assim, eu ia pros lugares e eu não conseguia me divertir, porque você não conseguir comer é horrível. Eu, assim, tipo, eu rezo pra fome no mundo acabar, porque você ter comida ali na sua frente e não conseguir comer é uma coisa horrível, é um sentimento horrível. E ninguém merece esse sentimento, né? A barriga doendo de fome ali. E é uma coisa que não tinha, era cirúrgico, né? O que eu ia fazer? E aí, quando foi ali por julho, eu cheguei no meu limite e falei, gente, falei na minha casa, né? Falei, gente, não tem mais condição. Eu não vou esperar essa cirurgia pelo plano. Eu vou ter que fazer uma cirurgia particular, porque eu não aguento mais. Quando eu fui diagnosticada com a acalásia, eu pesava uns 62, mais ou menos. Eu sou baixa. E quando eu decidi que eu ia fazer a cirurgia particular, eu já estava pesando ali uns 48, mais ou menos. Eu já tinha emagrecido uns 20 quilos. Aí, uns 20 não, uns 15 quilos, mais ou menos. Aí, eu rezei, né? Fui lá conversar com Deus, né? Falar, meu Deus, me dá uma luz, né? Que essa doença louca e tal. E aí, nisso, eu fui no Facebook e digitei lá nos grupos de Facebook a palavra acalásia. E apareceu 2 grupos. E eu entrei nesses grupos, né? E coloquei, gente, eu tenho essa doença e tal, né? Fiz um depoimentinho lá. E aí a Juliana, maravilhosa, eu tenho até uma fotinha aqui dela pra mostrar ela pra vocês. Aí a Ju, essa daqui, maravilhosa, olha como eu tava, gente. Tava só a caveira. E aí a Ju foi e me explicou, né? Ela falou assim, que a mãe dela tinha essa doença e que ela tinha feito uma cirurgia que era o POEM, que é uma cirurgia através da endoscopia, né? Deixa eu voltar aqui pra mim.
Essa cirurgia, ela não tem corte algum. E quando eu conversei com o médico sobre a cirurgia de Eller, ele disse que ela seria por vídeo, que eu ia ter uns furinhos, né? Ela seria por vídeo e eu ia ter uns furinhos. Aí eu falei, tá, mas como é essa por endoscopia? Aí ela disse assim, olha, não tem furo nenhum, não tem ponto nenhum, é tudo pela boca. Aí, assim, eu sou uma pessoa muito vaidosa, né? E eu fiquei pensando, pô, não vai ter nenhum... É tudo interno, né? A cirurgia é toda interna. Aí já me interessei, né? Falei, mas como é? Aí ela disse, olha, você vai ter que vir aqui pro Nordeste, aqui pra Recife ou João Pessoa pra fazer. Boa tarde, Diego. E aí, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer aí no Nordeste, né? Eu vou procurar esse tal de poema aqui pelo Sul, né? Comecei a procurar, não achei nenhum médico que fizesse. O único médico que eu sabia que fazia era esse, que a Juliana tava me indicando, né? Que era o Dr. Conrado. E aí ela disse, olha, ele tem bastante experiência, ele já tá há não sei quantos anos, né, fazendo essa cirurgia. Essa cirurgia que ele faz não é só pra quem tem acalase, pra quem tem câncer de esôfago também, pra quem tem qualquer doença no esôfago, ele faz, né. E aí, enfim, né, eu fui estudar sobre essa cirurgia e resolvi fazer. Aí a gente vai pra a parte do dinheiro, né, porque quando você faz uma cirurgia particular, né, do nada você tem que ter um valor, né, esse valor de cada pessoa, né, é um valor diferente, porque vai mudando, né, as coisas. E enfim, na minha época, né, eu tive que fazer um empréstimo ali de 20 mil reais pra poder conseguir fazer a cirurgia. Aí, fui lá fazer esse empréstimo, né, graças a Deus consegui, tudo com a ajuda da minha família também. E falei, vamos embora pra lá. Quando eu cheguei lá, eu fui pra João Pessoa, a minha cirurgia foi em João Pessoa. Quando eu cheguei lá, naquela cidade maravilhosa, eu tava, assim, super entusiasmada, né. Eu já tava pesando 42 quilos. Magra, magra, magra. Até tem umas fotos aqui. Deixa eu ver aqui pra colocar pra vocês. Essa foto aqui que eu vou mandar pra vocês é no dia da minha cirurgia. Olha como eu tô, gente. Só a caveira. Meu Deus, assim. Tava só a caveira, mas eu tava rindo, assim, porque eu tava feliz, né? Que, enfim, eu ia voltar a comer, né? Eu que amo comer, eu digo, meu Deus do céu. Eu preciso dessa cirurgia. Aí, nesse dia dessa foto, é bem o dia da minha cirurgia mesmo. Mas um dia antes, eu conheci o grupo que eu fui fazer a cirurgia junto, né? Nós fizemos a cirurgia no dia, foram 7 pessoas. E aqui nessa fotinha estão todas elas, né, que fizeram no dia comigo. Então, um dia antes a gente se reuniu, né, o Dr. Conrado, que é esse senhor de óculos, né, que tá no meio da foto, de blusa xadrez, ele explicou como seria toda a cirurgia pra gente. Ele foi uma pessoa muito amável, muito solícito, tirou todas as dúvidas, né. Tava também o anestesista da cirurgia também estava lá nessa reunião, ele também explicou como seria, né? E assim, hoje, dia 7 de setembro, né? Tá fazendo 2 anos desse dia, né? Do dia da nossa cirurgia. E foram 7 pessoas, se eu não me engano, foram 7 pessoas, se não me falha a memória, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram 7 pessoas, porque a Gabi, ela já tinha feito um dia antes, então, uns dias antes, né? Aí tem 8, mas é porque ela já tinha feito um tempinho antes. E graças a Deus, deu tudo certo, assim. A gente foi, fez a cirurgia, né? Eu fui a segunda a fazer a cirurgia ela é rápida. Eu acho que dura, não sei nem se dura 1 hora. Aqui eu na maca, né, quando voltando lá da cirurgia, já tava aí com o esôfago todo, com não sei quantos pontos, né, são 10 centímetros, né, que ele corta ali, que ele abre, né. E assim, eu quis fazer essa live aqui, eu demorei muito, inclusive, pra fazer. Ó, aqui é depois da cirurgia, né? A gente no hospital. Você faz a cirurgia. Eu fiz a cirurgia no sábado, né? Nós fizemos a cirurgia no sábado. E quando foi na segunda-feira de manhã, assim, meio-dia, né? Mais ou menos, a gente teve alta. Então, assim, foi muito rápida a alta, né? E a gente fez a cirurgia no sábado. Quando foi no domingo, se eu não me engano, foi no domingo, eu acho. A Ju apareceu lá com o milkshake pra todo mundo, né? E todo mundo tomou aquele milkshake do Bob's, maravilhoso, né? Pra quem não tava conseguindo engolir nada, né? Você tomar alguma coisa assim de guti-guti mesmo, assim, é uma sensação maravilhosa. E depois desse dia, né, na segunda-feira, a gente teve alta, né? Olha aqui, ó. Aqui a gente saindo do hospital, né? Todo mundo já só no sorriso, né? Foi com certeza um dos dias mais, assim, maravilhosos da minha vida, assim, porque só realmente quem tem essa doença que sabe, né, o que é. E aí, quando eu cheguei onde eu tava hospedada, né? Esse aqui foi o primeiro café da manhã que eu tomei, meu Deus, queria comer tudo, mas não tinha espaço, né? Meu estômago tava desse tamanho, né? Mas só de você provar cada coisa, hoje em dia eu tiro foto, assim, de comida, eu me emociono, eu choro, sabe, assim, porque é realmente uma bênção poder voltar a comer, né? Quando eu sentei nessa mesa aí pra comer essa carne de sol sem estar lá, eu me emociono mesmo. Porque só quem sabe, só quem passa que sabe. Inclusive, eu demorei muito pra
pra fazer essa live, né? Eu queria ajudar outras pessoas e deixar salvo, né? Eu queria deixar salvo um depoimento, uma coisa, mas eu não conseguia, porque eu sempre me emocionava, né? E hoje, graças a Deus, eu já tô bem. Já consegui, né? Eu quero que esse conteúdo chegue para mais pessoas que tenham essa doença realmente saibam que, tentem fazer o POEM, né? Façam empréstimos, deem um jeito de vocês, assim, mas tentem fazer o POEM. Seja com o Dr. Conrado, eu não sei se já tem outras pessoas fazendo, mas façam, porque é maravilhoso. Eu estou há 2 anos comendo. Claro que eu ainda tenho um espasmo, a doença não tem cura, então eu tenho uma dor de vez em quando que aparece, né? Essa dor, ela tem um pouco a ver, pra mim, pelo menos, tem a ver com o emocional. Se eu ficar muito ansiosa, se eu ficar muito nervosa por alguma coisa, eu tenho essa dor, né? E de vez em quando eu me entalo ainda também. Mas não, nada se compara, porque eu me entalo, eu sinto que eu tô entalada e eu tomo um copo de água e desce, entendeu? Então, assim, eu só como com líquido, tendo um líquido do meu lado, né? Um copo de refrigerante, um copo de água, de alguma coisa, porque se, dependendo da comida, se for um churrasco, se for uma coisa assim, uma coisa mais seca, né? Uma comida mais seca, aí a gente né, Damani, só a gente sabe, né? É porque volta, né? Não sei se você já fez a cirurgia, mas foram momentos assim. E eu, graças a Deus, eu fiquei aí entalada, digamos assim, cerca de 9 a 10 meses até eu fazer a cirurgia do POEM. E eu penso, meu Deus, tem pessoas que ficam anos, né, assim, sem poder, de fato, ir num aniversário de família e comer um bolo, porque vai regurgitar, vai ter que correr pro banheiro. A gente passa uma vergonha, né, assim, você chega nos lugares e as pessoas não entendem, as pessoas não ficam dizendo, ai, tu não quer comer, tu tá tão magrinha, né, o que tá acontecendo e tal. Então, até você explicar, eu já tava cansada, assim, chegou nem explicava mais, assim. E olha aí, a Jaque, que fez a cirurgia comigo também, né, amiga? Já tô até terminando aqui a live de contar. Aí, assim, se alguém que tiver alguma dúvida, né, mesmo que seja depois, não seja aqui no ao vivo, né, pode me mandar no direct. E o que eu tenho a dizer, assim, realmente, eu levanto a bandeira do POEM porque salvou minha vida, assim. Eu voltei a ter a vida social que eu tanto amo, né, sair com meu marido pra tomar uma, pra comer, jantar fora, né. Engordei um monte. Tô aí querendo perder já recuperei todos os quilos e mais alguns, né? Já tô querendo perder peso, mas pelo menos aconteceu, né? Pelo menos minha vida voltou. Então, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas que falam que fizeram a cirurgia de Eller e depois tiveram que fazer o POEM, né? Não tiveram suas vidas de volta. E eu digo que eu tive minha vida de volta. Tem algumas pessoas que fazem POEM mais de uma vez? Tem. O próprio Dr. Conrado explicou isso pra gente, né? Que, se eu não me engano, parece que pode fazer até 4 vezes essa cirurgia. Mas até hoje, 2 anos depois, né? Então, assim, já tem um tempo. Comigo, eu tô zerada, digamos assim. Eu como tudo mesmo. E não... eu tenho uma vida normal. Eu nem lembro. Tem dias... Assim, às vezes eu passo dias sem nem lembrar que eu tenho acalase. Aí, como eu falei, a não ser que eu tenha alguma coisa, algum problema emocional, de ansiedade, né? Que aí eu tenho a dor aqui. E às vezes, né? Se eu comer uma coisa muito seca ali, que eu venho a me entalar, mas rapidamente eu tomo um copo de água e eu já desentalo. Outro dia eu tava comendo um cuscuz, que é do Nordeste, né? Sabe? Eu tava comendo um cuscuz só assim com uma manteiguinha, assim, ele tava seco, né? E aí eu senti, assim, que eu tava meio entalada. E aí tomei a água ali, tomei um café com leite, eu acho. Tomei um líquido. E aí desentalou. Então, assim, é muito bom. Né? É muito bom você poder comer de novo, né? Tá comendo até pedra já. Pois é, igual a mim. É igual a mim. Assim, eu topo tudo, assim. Às vezes, Jennifer, tu quer comer isso? Quer isso? Quero. Meu Deus do céu, assim, é uma bênção maravilhosa. Eu agradeço muito a Deus, assim, eu agradeço muito a Juliana. Toda vez, assim, que eu posso, eu digo pra ela, te amo, Ju, lá no grupo. Porque, realmente, assim, se não fosse ela, o Dr. Conrado, essas bênçãos, assim, eu nem sei o que seria de mim, né? E é isso, né? Eu quero deixar aqui esse registro. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar aí um direct, pode mandar um comentário que eu respondo.